governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, que disse que a aprovação é um avanço, é um alívio. Tentou justificar aí a crise do estado do Rio, né? Minas também está com muita dificuldade, Rio Grande do Sul, também estados quebrados. Mas na contramão dessa falência federativa, podemos dizer assim, o estado do Espírito Santo vem bem. Haverá inclusive uma solenidade para anunciar que vai pagar de uma vez só o 13º salário, são 500 milhões de uma tacada só, e é com o governador do estado, Paulo Artung, do PMDB, que nós vamos conversar aqui neste Jornal da Manhã da Jovem Pan. Governador Paulo Artung, um bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia nossos ouvintes. Governador, tão logo foi aprovado ontem lá na Câmara, peguei uma aspas aqui do senhor, o senhor disse o seguinte, né? Estamos literalmente fazendo a dança de roda na beirada do precipício, mostrando que uma preocupação com essa situação. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais dessa questão e por que o Espírito Santo vive uma situação totalmente diferente de outros estados da federação. A impressão que nós ficamos com mais uma decisão equivocada é que definitivamente aquilo que a gente chama do mundo dos políticos está completamente desconectado da vida e da realidade. Quer dizer, nós estamos vivendo um país numa crise que vem se agravando pelo menos desde 2011. Nós temos um desafio social no país hoje de mais de 12 milhões de desempregados. Quer dizer, diante de um quadro como esse, que nasce da desorganização fiscal do país. Quer dizer, o país chegou ao plano real, chegou ao grau de investimento. Quando chegou ao grau de investimento, choveu investimentos internos e externos na nossa horta, como o povo gosta de dizer. Quando nós começamos a nos desorganizar do ponto de vista fiscal, nós estabelecemos de novo o campo da desconfiança em relação aos investidores. E o investimento desapareceu. A crise foi se agravando. O componente principal da crise é a questão fiscal, é a desorganização fiscal do governo central e dos governos subnacionais. Quer dizer, numa hora dessa, o Congresso Nacional, aí no caso a Câmara dos Deputados, tomarem uma decisão absurda como essa, assim, eu só posso dizer isso, quer dizer, o mundo dos políticos de costa, desconectado, absolutamente desconectado com a vida real. O que nós precisamos é reorganizar o país, o que nós precisamos é reorganizar as contas públicas nacionais, readquirir confiança, para que através da confiança volte o investimento e com o investimento volte o emprego, o consumo, a própria arrecadação dos entes federados. Então, assim, é o avesso do avesso do avesso. Oi, governador. É uma decisão assim, sem pé, sem cabeça. Quer dizer, é uma decisão muito ruim para fechar um ano tão difícil como esse. Governador, agora a pergunta da jornalista Vera Magalhães também conosco. Vera. Bom dia, Vera. Bom dia, governador, tudo bem? Esteve com a gente mais cedo aqui no Jornal da Manhã seu vizinho, seu colega Luiz Fernando Pezão, que defendeu, ao contrário do que o senhor está fazendo aqui, a decisão da Câmara e disse que, a despeito do que a gente vê diariamente de notícias sobre o Rio, ele teria feito a lição de casa, o Estado teria hoje enxugado sua folha de servidores, etc., atribuiu a recessão nacional e a queda do barril de petróleo a situação pela qual passa o Rio de Janeiro. É claro que eu não vou pôr o senhor aqui na saia justa de comentar a situação do Rio, porém, a economia do Rio Grande do Espírito Santo também depende da indústria do petróleo. Eu queria que o senhor falasse se só a circunstância da recessão nacional e da queda do petróleo justifica uma desorganização fiscal e como o senhor fez para se contrapor a essas duas realidades que também atingem o seu estado. Olha, Vera, quer dizer, eu sou um governador entre um grupo de 27 governadores, né? Então eu trato meus colegas com todo respeito, né? Agora, eu já venho discordando desde trás, né? Quando alguns colegas levantaram a bandeira da renegociação das dívidas estaduais,
eu me opus a essa renegociação, por vários motivos, né? Entre eles porque no governo Fernando Henrique a renegociação foi feita em termos vantajosos para os estados federados, para os entes federados. Segundo, o que eu deixei muito claro, isso não resolve o problema dos estados, nem das grandes prefeituras. O problema dos estados e das grandes prefeituras é folha de pagamento, é folha de ativo e folha de inativo. Folha de ativo porque ela cresceu nos últimos anos em descompasso com a receita e com a atividade econômica. Então, assim, ela superou aquilo que os entes federados têm capacidade de honrar. Folha de inativos porque a nossa Previdência precisa ser reformada. As pessoas estão vivendo mais graças aos avanços da medicina, as famílias estão tendo um número menor de filhos, em função da própria evolução do debate no âmbito das famílias. Então, nós temos uma realidade previdenciária que mudou profundamente, está mudando profundamente, e essa previdência que está aí, nem a pública nem a privada, já não estão de pé. Não é que não fique de pé nos próximos anos, como estão falando, não. Ela já não fica de pé. Quer dizer, você vê um estado pequeno como o Espírito Santo, esse ano, só o Executivo está aportando 1 bilhão e 600 milhões para cobrir o rombo da Previdência do governo estadual. Então, assim, o problema nosso é folha de ativos e folha de inativos. Quer dizer, não adianta colocar uma conta pesada para o Tesouro Nacional como essa que ontem a Câmara colocou, de empurrar o problema de novo do refinanciamento dessas dívidas para o Tesouro. Quando empurra para o Tesouro, empurra para o país, empurra para o cidadão. Quer dizer, não tem essa coisa de que a União vai assumir, o governo federal vai assumir. Quem assume somos todos nós. Então isso é um erro. Isso não resolve o problema. Quer dizer, nós estamos tentando empurrar o problema com a barriga na hora que já não tem mais espaço. Agora, governador... Isso que me incomoda muito, porque já não tem espaço. Por isso que eu falei que nós estamos literalmente fazendo dança de roda na beirada do precipício. Quer dizer, como é que a gente fecha um ano desse com um sinal completamente equivocado do ponto de vista fiscal? Quer dizer, como é que nós queremos virar o jogo? Não vira. Governador, é Denise quem está falando, bom dia. Bom dia, Denise. O senhor falava dessa na beira do precipício, agora esses 3 estados já estão, tanto que eles estão numa situação de calamidade. Nem nesses casos o senhor acha que não se aplicaria uma renegociação em termos mais austeros, como aquele que o governo propôs e que a Câmara não endossou ontem, que excluiu aquela contrapartida? Olha, sem estabelecer contrapartidas muito claras que permitam, no médio prazo, tirar esses estados da verdadeira UTI que eles estão, quer dizer, é um esforço que não vai produzir resultados favoráveis e pior, né? Vai agravar a nossa situação fiscal. Quer dizer, nós estamos fechando um ano com déficit fiscal do governo central de aproximadamente 170 bilhões, já tem anunciado um déficit para o ano que vem. Quer dizer, quanto nós vamos colocar a mais no déficit já anunciado do ano que vem? Mais 30 bi? Mais 40 bi? Com isso a gente consegue resgatar a credibilidade do nosso país para os investidores locais, para os investidores externos. Quer dizer, então o sinal está errado. É isso que eu me oponho, como me opus lá atrás, né? O caminho não é um caminho que realmente encare o nosso problema de frente. O país está perdendo muito tempo. Tem problemas nossos que tinham que ser resolvidos há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Nós já perdemos muito tempo. Só que agora, assim, a minha visão é que nós não temos mais espaço para perder tempo. Quer dizer, e precisa a ficha cair das lideranças do país, das lideranças políticas do país, das lideranças de uma maneira geral do país, porque o que nós precisamos agora é botar a mão na massa e reformar o país. O senhor acha que o presidente Michel Temer deve vetar o projeto na maneira como ele foi aprovado? Isso seria cair a ficha? Eu acho. Assim, a decisão é do presidente, mas eu acho que um veto teria um papel pedagógico, né? Eu acho que está precisando de um sinal para a gente sentar e conversar com os pés fincados no chão dessa realidade difícil que nós estamos dentro dela, né?
de uma realidade social gravíssima. Quer dizer, a renda do brasileiro, ela andou para trás nos últimos tempos, de uma forma vigorosa. As famílias perderam acesso a bens e serviços que elas tinham conquistado nos últimos anos. Nós estamos com mais de 12 milhões de desempregados. Quer dizer, nós precisamos encarar essa realidade, né? Não tem subterfúgio. Isso que a Câmara fez ontem é acreditar que tem subterfúgio. Não tem subterfúgio. Nós temos que olhar no branco do olho dessa realidade e começar a agir para tirar o país dessa encrenca que o país se encontra hoje, e colocar o país em outro caminho, né? Nós viemos no descaminho da gastança, do intervencionismo, de achar que o governo pode tudo, e chegamos a essa situação dramática que nós estamos vivendo. Nós precisamos rapidamente pegar um outro caminho, porque não vai ser no curto prazo que nós vamos resolver o problema, mas se a gente pegar o caminho certo, com tempo de trabalho, de esforço, nós recolocamos o país no rumo do crescimento e da distribuição de renda e da oferta de oportunidades para o nosso povo e para a nossa gente. Agora a pergunta do professor Marco Antônio Villa. Governador, o senhor é o seu terceiro mandato, se eu não estiver enganado, né? É isso aí no Espírito Santo, né? Eu vou colocar, mudando um pouco, colocando uma questão que vez por outra eu acompanhava nas notícias sobre o Espírito Santo, e a questão da violência em algumas cidades do Espírito Santo, é a questão dos presídios. E em certo momento, num dos mandatos do senhor, eu não me lembro se foi não foi agora nesse, foi no primeiro ou no segundo, teve a questão dos presídios, que virou um assunto nacional. Como é que está a questão da segurança pública aí? Porque os índices ainda parece que tiveram uma certa melhora, mas são bastante preocupantes, né? Olha, Vila, nós temos avançado muito nesse tema, né? Desde o meu segundo governo, estou no terceiro governo. Sim. Nós conseguimos reestruturar todo o nosso sistema de segurança, toda a nossa estrutura policial, as nossas duas polícias, instituir um regime de gestão intensiva, né? Nós reunimos sistematicamente, avaliando todos os indicadores, homicídio, roubo, furto. Nós refundamos o nosso sistema prisional, fizemos isso com recursos próprios, né? Infelizmente, não conseguimos apoio nacional para fazer essa reestruturação, mas reestruturamos. Temos hoje um sistema prisional no nosso estado que deve ser o melhor do país, ou um dos melhores do país, e estamos, Vila, há 7 anos consecutivos, inclusive esse ano agora, com redução de homicídios permanente. Saímos de uma taxa, como você informa, muito ruim, né? E hoje estamos juntos com o Brasil, né? Um decréscimo acentuado. Esse ano nós estamos com queda de 16%. É a maior queda do Brasil, Vila, esse ano. Esses indicadores eles estão começando a ser disponibilizados. Além desse trabalho de reorganização do sistema prisional e da gestão das nossas polícias, nós introduzimos nesse mandato um outro elemento importante, que são políticas sociais nos bairros mais violentos do nosso estado, focado na juventude, nos jovens que não trabalham e não estudam. Nós estamos levando políticas na área de cultura, inclusive editais culturais, nós estamos levando política na área de esporte, e estamos levando políticas também na área de formação profissional. Estamos com uma pesquisa, estamos trabalhando uma pesquisa com o nosso próprio Instituto Estadual, o Jones dos Santos Neves, uma pesquisa de fundo, inédita no país. Nós estamos conversando com o conjunto desses jovens, né? Não é amostragem, é uma pesquisa com todos esses jovens, conhecendo um pouco das suas aspirações, daquilo que eles têm interesse em participar e assim por diante. Tem ótimas notícias nessa pesquisa. Por exemplo, eles querem voltar para a escola, que não estão na escola, que é o foco dessa pesquisa. E eles querem ter acesso às novas tecnologias, quer dizer, não querem seguir muitas vezes a vida dos seus familiares lá num trabalho na área de construção civil e assim por diante. Então tem todo um trabalho sendo feito e tem todo um resultado já sendo colhido no nosso estado. Evidentemente, que um assunto como esse, cada dia o seu desafio, né? Claro. A gente está conseguindo atingir metas importantes, um planejamento estratégico, com metas, com objetivos, com gerenciamento,
mas evidentemente não tem satisfação nenhuma nisso. Porque cada dia a gente tem que correr atrás e conseguir fazer aí trocar essa cultura da violência que é muito comum no nosso país pela cultura da paz. É esse o nosso movimento estratégico aqui, Zila. Deixa eu só perguntar uma questão rápida para o senhor, que é a questão seguinte, por causa também do nosso tempo e do senhor também, mas é uma questão que a maior tragédia ambiental da história do Brasil atingiu também o Espírito Santo. E nós entrevistamos, nesse período, o senhor algumas vezes, a questão das praias, a questão do Rio Doce, a questão de todos os recursos, etc. O que foi feito concretamente, de forma sucinta, governador? Aquele comitê existiu, foi instalado esse comitê entre Minas e Espírito Santo. Como é que as populações atingidas por essa tragédia ambiental, como é que elas estão hoje? Olha, primeiro é dizer que as praias estão lindas, Vila. Eu queria convidar todos os ouvintes, os turistas, para visitarem o Espírito Santo nesse verão. Né? As praias estão lindas e bem cuidadas, né? Segundo, nós estamos fazendo um trabalho, quer dizer, foi criada a nossa instituição, a nossa fundação para cuidar da recuperação do Doce, que chama Renova, né? O Roberto Vac é o presidente da Renova, um programa de trabalho de boa qualidade. O dinheiro das 3 empresas já foi aportado, o primeiro recurso significativo na recuperação do Doce e das áreas atingidas, né? Então, assim, nós estamos evoluindo, é muito trabalho. Quer dizer, o Doce não estava bem antes desse desastre, eu já falei isso para vocês. O Doce já estava muito sacrificado. O desastre, ele destruiu o tênue equilíbrio ambiental que existia no Rio. Agora é trabalhar para recuperar. Nós precisamos reconstruir um Rio Doce muito melhor do que ele estava no momento do desastre. Acho que isso é possível, envolvendo a União, envolvendo os 2 estados, envolvendo as prefeituras municipais, envolvendo a comunidade ribeirinha, né, os pescadores, as comunidades indígenas do entorno, envolvendo todos os setores. Eu acho que isso é possível. É esse o trabalho que está sendo feito pela Fundação Renova, e está sendo um trabalho inicial de boa qualidade. Mas temos que trabalhar muito, o caminho é longo, né? E nós precisamos evoluir nesse caminho, até porque, se der certo a recuperação do Doce, nós vamos aprender a fazer recuperação dos nossos mananciais, poderemos aplicar isso no Paraíba do Sul, poderemos aplicar isso no futuro no Velho Chico e assim por diante, porque infelizmente no nosso país os recursos hídricos, os recursos naturais foram muito maltratados ao longo das últimas décadas e séculos. Governador do Espírito Santo, Paulo Artung, muito obrigado pela entrevista aqui ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, e um bom dia, governador. Bom dia, bom Natal e bom 2017 para todos. Deixa eu despedir da Vera Magalhães também. Ô Vera, daqui a pouco você está conosco aqui no 3 em 1, tá bom?